hoje o seguinte, nós temos que abordar justamente essas ideias e um retorno ao pensamento do Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre diz assim: o importante não é o que fazem do homem, perdão. O importante não é o que fazem do homem, mas o que ele faz do que fizeram dele. Essa é a ideia primordial acerca de Jean-Paul Sartre, certo? Então, dentro deste pensamento, institui a ideia de que o homem não é mais do que ele faz de si mesmo. Assim, o primeiro esforço do existencialista, do pensamento de Jean-Paul Sartre, é o de pôr o homem no domínio daquilo que ele é. Ele atribuir total responsabilidade e existência. Por favor, grava essa informação. Primeiro, o homem existe e depois ele é responsável por tudo aquilo que ele faz de si mesmo, certo? Então, diz assim, primeiro a Raíssa Paiva existe, a Estela Bonilha, a Clara, a Regina, o Gabriel, ou seja, primeiro todos nós existimos e depois nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos com a nossa vida. Isso está na página 73, tá? Na leitura número 2 que nós fizemos a aula passada. Portanto, as ideias estão ligadas diretamente a esse contexto de que é o homem o responsável por tudo aquilo que ele faz. Já falamos disso aqui, já falamos até que muitas decisões você não toma, muitas decisões você não pode tomar porque você ainda é menor de idade. A partir do momento que você completa os seus 18 anos, aí sim, tudo que você fizer em relação a você é responsabilidade sua. Então, essa é a essência daquilo que nós estudamos, daquilo que nós falamos em Jean Paul Sartre, certo? Então, tudo isso que se tem a respeito da formação, da concepção acerca da existência humana está ligada à condição da existência do próprio ser humano, ou seja, é você que é responsável por tudo aquilo que você faz. Você pode escolher diversas outras condições, diversas outras situações, mas você não pode responsabilizar ninguém por suas escolhas. Todas as escolhas que você faz são de responsabilidade sua. Então, por isso que toda a visão de Jean-Paul Sartre está centrada no sujeito. Deixa eu marcar a presença de quem está entrando aqui, certo? Rapidinho, Rafael Antonelli, é do primeiro... Cadê? Rafael Antonelli, do nono A. Já estou falando do primeiro ano, olha só, querendo promover vocês para o primeiro ano. Então, a ideia primordial é justamente essa. Agora, por favor, pega o seu livro, a página 73, tá? Pega o seu livro, a página 73, e nós vamos trabalhar. Como nós vamos trabalhar? Resolução dos exercícios da página 73. Nós temos que resolver esses exercícios para poder dar continuidade ao nosso estudo, tá? A nossa abordagem. Deixa eu ajeitar aqui a página para eu poder para poder visualizar melhor a abordagem, certo? Então, nós temos exercícios da página 73/74. Deixa eu marcar aqui, /74, para a gente poder
fazer hoje, para a gente poder encaminhar para a finalização do nosso livro-texto. Exercício número 1, tá? Exercício número 1 da página 73. Pega, por favor, o seu livro de filosofia. O exercício número 1 diz assim: para Sartre, por que as pessoas teriam medo da liberdade? É justamente aquilo que está escrito lá na página 72. Diz assim: a liberdade consciente do contexto em que está inserida. Ela é consciente das coisas que escolhemos. A liberdade consciente é aquela que assume riscos de seus limites. O risco de assumir a responsabilidade a respeito. Então, por que, ou para Sartre, por que as pessoas teriam medo da liberdade? A gente coloca assim: por que, tá? Porque, opa, tá tudo errado aqui. Por que, vírgula, para Sartre, porque para Sartre, com a liberdade, porque para Sartre, com a liberdade, assumimos a responsabilidade sobre as nossas ações. Sobre as nossas ações. Opa, que coisa feia é essa? Jesus amado. Sobre nossas ações, tá? Diz assim: portanto, vírgula, portanto, desenvolve-se um medo de fracassar, vírgula, portanto, desenvolve-se o medo de fracassar, pois o fracasso é responsabilidade do indivíduo. Ponto. Diz assim: por isso, vírgula, as pessoas têm medo. Opa. Por isso, as pessoas, vamos ver, as pessoas têm medo da liberdade da responsabilidade, não da liberdade. Tem medo da responsabilidade gerada pela liberdade. Tem gente que tem medo de ser livre, porque com a liberdade pressupõe a própria responsabilidade. Então, diz assim, então não é essa possibilidade de uma liberdade absoluta. Então, para Sartre, com a liberdade assumimos uma responsabilidade sobre as nossas ações. Portanto, desenvolve-se um medo de fracassar, pois o fracasso é responsabilidade do indivíduo. Por isso, as pessoas têm medo da responsabilidade gerada propriamente pela liberdade. Então, essa é a concepção fundamental acerca das ideias de Jean-Paul Sartre, tá ok? Então, percebendo essa concepção, percebendo essa ideia, podemos estar ligados diretamente às concepções de liberdade e da responsabilidade, certo? Exercício número 1. Está na projeção, porque para Sartre, com a liberdade, assumimos a responsabilidade sobre nossas ações. Portanto, desenvolve-se um medo de fracassar. Por isso, tá? Pois o fracasso é
responsabilidade do indivíduo. Aí sim, por isso as pessoas têm medo da responsabilidade gerada pela liberdade. Quando alguém decide por você, acaba tornando-se mais fácil, porque se você fracassa, a responsabilidade é do outro. Mas quando você tem a liberdade de decidir, quando você tem a liberdade de escolher aquilo que você vai fazer, aquilo que você quer, então, se você comete algum erro, se você fracassa nesse processo todo, nós podemos afirmar categoricamente que a responsabilidade é toda sua. Como, por exemplo, numa prova, você é livre para fazer a prova ou não. Se você faz a prova e você não se sai bem na prova, a responsabilidade é toda sua, porque ou você não estudou, ou você não se preparou, e não adianta culpar o professor falando que a prova estava difícil, porque a responsabilidade de estudar e acompanhar o processo é toda sua, certo? Exercício número 2, na leitura 1, que é a leitura a respeito de Jean-Paul Sartre. Diz assim: o que o filósofo, na leitura 1, quer dizer com o que conta é o compromisso total, e não um caso particular, uma ação particular que vos liga totalmente. Então, segundo Jean-Paul Sartre, não é uma ação particular que vai determinar um indivíduo, mas sim um compromisso total em relação ao ato. Ou seja, se você toma uma atitude onde você demonstra uma covardia hoje, não quer dizer propriamente que você é covarde. Tá? Então, uma ação isolada não determina totalmente aquilo que o indivíduo é. Tá? Então, vamos lá colocar para o papel a nossa resposta. Diz assim: Sartre quer afirmar que não é uma ação isolada que determina aquilo que o ser humano é. Aí, vírgula, vírgula. Mas sim, deixa eu ver, seu compromisso total com o ato em si. Ponto. Ou, vírgula. Ou seja, a constante prática do ato em si pode determinar aquilo que o indivíduo é. Aí a gente coloca, vamos dar continuidade, essa resposta é uma resposta longa. O fato de agir isoladamente, o fato de agir isoladamente não me determina, e sim a constante ação do mesmo ato irá dizer quem eu realmente sou. Portanto, e deixa eu arrumar aqui, está faltando um acento, irá dizer que
quem realmente sou. Portanto, se tomo uma decisão covarde, isso não quer dizer que sou um covarde, vírgula, pois a minha atitude foi isolada e não representa a minha totalidade. Essa foi cumprida, viu? Essa resposta é gigantesca. Então, assim, Sartre afirma que não é uma ação isolada que determina aquilo que o ser humano é, mas sim o seu compromisso total com o ato em si, ou seja, a constante prática do ato em si pode determinar aquilo que o indivíduo é. Se eu tomo uma decisão covarde, não quer dizer que eu seja covarde plenamente. Agora, se eu repito diversas vezes ou várias situações onde reflete essa possibilidade da covardia, aí a estrutura já é diferente, certo? O fato de agir isoladamente não me determina, mas sim a constante ação do mesmo ato irá dizer que realmente sou. Portanto, se tomo uma decisão covarde, isso não quer dizer que eu sou covarde, pois a minha atitude foi isolada e não representa a minha totalidade. Opa, deixa eu ajeitar aqui. A minha totalidade, certo? Então, deixa eu ver. Tá, então seria basicamente essa ideia. Esse exercício, a resposta ficou gigantesca. Então, vou dar um tempinho para o pessoal tomar nota, para o pessoal registrar no livro texto, tá? E diz assim. Tá. Exercício 1, Sartre afirma que com a liberdade assumimos a responsabilidade sobre nossas ações. Portanto, desenvolve-se um medo de fracassar, pois o fracasso é responsabilidade do indivíduo. Por isso, as pessoas têm medo da responsabilidade gerada pela liberdade. Exercício 1. Exercício 2. Sartre quer afirmar que não é uma ação isolada que determina aquilo que o ser humano é, mas sim o seu compromisso total com o ato em si. Ou seja, a constante prática do ato em si pode determinar aquilo que o indivíduo é. Exemplo, vamos falar assim, o Felipe Jabbour. Felipe Jabbour é um péssimo aluno. Por favor, é só exemplo, viu, Felipe? Por que a gente consideraria assim? Porque constantemente, não é somente em uma aula, e sim em todas as aulas. Ele bagunça, ele não faz a tarefa, ele fica de brincadeira e tudo mais. Então, a situação que vai definir a ação do indivíduo é justamente a constante prática daquela ação. Se ele conversou na sala de aula uma vez ou outra, ou lá de vez em quando, não significa que ele é um péssimo aluno. Então, é o compromisso total com a ação, ou seja, quando você pratica várias vezes aquela mesma ação, eu posso determinar claramente aquilo que eu posso afirmar sobre você. Caso contrário, não posso estabelecer uma ideia generalizada, certo? Então, tá na projeção, exercício 1, acho que todo mundo já copiou, exercício número 2 está na projeção, certo? Exercício número 3. Qual seria a relação entre liberdade e responsabilidade? Então, diz assim, vamos colocar assim, podemos afirmar que a liberdade conduz, olha, liberdade gera a responsabilidade,
tá? A liberdade gera responsabilidade e, com ela, temos que assumir todas as nossas escolhas e decisões. Todas as nossas escolhas e decisões, tá? Assim, vírgula, aliás, assim, vírgula, nada pode condicionar o ser humano, vírgula, pois, vírgula, segundo Sartre, vírgula, de novo, o homem, vamos abrir uma aspas aqui, o homem está condenado a ser livre, tá? O homem está condenado a ser livre. A gente coloca um ponto assim. E se nada o condiciona, vírgula, primeiro ele existe e depois torna-se responsável por todas as suas ações e escolhas. Todas as suas ações e escolhas. Então, essa seria a relação entre liberdade e responsabilidade. Podemos, deixa eu ver aqui, está errado, está faltando um R aqui, por favor. Podemos afirmar que a liberdade gera responsabilidade e com ela temos que assumir todas as nossas escolhas e decisões. Assim, nada pode condicionar o ser humano, pois, segundo Sartre, o homem está condenado a ser livre. E se nada o condiciona, primeiro ele existe e depois torna responsável por todas as suas ações e escolhas. Então, essa é a relação. Então, liberdade gera responsabilidade. Essa responsabilidade me torna capaz de responder pelas minhas ações e pelas minhas escolhas que são fundamentadas através do meu livre-arbítrio. Então, marca aí não, anota aí a resposta do nosso exercício de número 3, certo? Exercício 3, a resposta está basicamente fundamentada também em Jean-Paul Sartre, certo? Vamos lá. Vamos lá. Exercício número 4. O exercício número 4 diz assim: de acordo com a leitura 1, seria possível pensar em liberdade sem responsabilidade? Uma pessoa que não é livre pode responder por seus atos? Então, nós temos basicamente algumas ideias a respeito disso, como nós falamos em outros capítulos, onde eu sou responsável por minhas ações, mas quando eu estou submetido a uma norma, a uma regra que é superior a mim, eu tenho a capacidade de escolher agir de acordo com aquela regra, de acordo com aquela norma, ou não cumprir a norma. Só que se eu não cumprir a norma, eu serei punido por não cumprir essa bendita norma, ou essa bendita orientação que foi dada para o conjunto dos indivíduos, certo? Então, a gente vai colocar assim a resposta do exercício 4. Então, de acordo com a leitura 1, seria possível pensar em liberdade sem a responsabilidade? Aí diz assim, podemos afirmar que
não pode existir liberdade sem responsabilidade, tá? Liberdade sem responsabilidade. Aí diz assim: se uma pessoa não é, olha, se uma pessoa não é livre e se algo determina a sua ação, determinação, a responsabilidade seria de quem determinou a execução, quem determinou a ação. Mas considerando a capacidade do indivíduo, mas considerando a capacidade do indivíduo em escolher cumprir ou não a determinação Pronto. Exercício 4, podemos afirmar que não pode existir liberdade sem responsabilidade. Se uma pessoa não é livre e se algo determina a sua ação, a responsabilidade seria de quem determinou a ação, certo? Mas, considerando a capacidade do indivíduo em escolher cumprir ou não a determinação, pode-se afirmar, faltou o R aqui de novo, pode-se afirmar que acaba tendo certa responsabilidade por agir ou em agir. Portanto, querendo ou não, o indivíduo está diretamente ligado ao contexto da responsabilidade, tá? Independente daquilo que foi determinado, independente se ele é livre para escolher agir, existem algumas condições que vão limitar a sua própria ação, certo? Portanto, essa é a resposta do exercício número 4. Portanto, página 74, fizemos os exercícios 1, 2, 3 e 4. E para a próxima aula, a gente continua com a nossa abordagem, só que aí nós vamos abordar a questão da chamada Simone de Beauvoir. Para a nossa próxima aula, a referência é a Simone de Beauvoir, onde nós vamos analisar a perspectiva acerca da existência do ser humano enquanto capacidade de formação. Então, a ideia de Simone de Beauvoir é que ninguém nasce pronto. Nós vamos nos modelando, nós vamos nos preenchendo conforme nós vamos vivendo, conforme as nossas experiências. Eu quero agradecer a presença de vocês, eu quero agradecer a participação na nossa aula de introdução à filosofia,
nossa aula está no fim, terminando, temos basicamente 4 para 3 minutos até o encerramento da nossa aula. Espero que vocês possam ter anotado todas as questões que nós resolvemos durante a nossa aula. E sempre importante lembrar que a base da nossa abordagem foi Jean Paul Sartre, filósofo existencialista, um grande indivíduo que pensou a questão da liberdade e da responsabilidade, certo? Eu quero deixar aqui um abraço carinhoso para todos vocês e desejar um ótimo almoço para todos, certo? Um beijo carinhoso, um abraço, tchau, tchau. Tchau, professor. Alô, Ronei. Tchau, tchau.